a qual nós já lemos. Eu quero ser bem breve nessa palavra, não quero tomar muito tempo, tá bom? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amém? Amém. Deus abençoe. Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, estamos, ó Pai, no início, ó Pai, de mais uma palavra, Senhor Jesus. Deus, venha nos levar, Senhor, pelo corredor, Senhor, da Tua palavra. Venha nos dar, Senhor, um norte. Venha nos dar uma orientação, Senhor. Venha falar conosco, Senhor, através dessa ministração. Senhor Jesus, o mais importante aqui, Pai, é a Tua presença. Sem a Tua presença nós não fazemos nada. Nós não iremos, ó Pai, a lugar algum, ó Pai. Precisamos, necessitamos, ó Pai, da Tua presença em todos os instantes, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Aleluia. Quero falar sobre os 3 pilares da perseverança. E o tema principal que fala sobre perseverança. E nós lemos no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, nós vemos que os apóstolos, eles perseveravam na palavra. Todo momento eles estavam perseverando, todo momento eles estavam vigiando. E nós vemos que diz aqui a palavra, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu quero dizer que eu, ao preparar essa mensagem, a gente analisar por esse tema, a gente vai ver que o ser humano, nós como ser humano, nós temos muita dificuldade em perseverar. Nós temos uma dificuldade tão grande em perseverar. Você pensa assim, vou perseverar mais, esse ano eu vou ser mais perseverante, e de repente não dá certo. A expectativa a qual você tinha de perseverar mais não dá certo. Por quê? Porque vem as situações adversas na nossa vida, vem as situações caóticas na nossa vida, e precisamos aprender a ser perseverante, não simplesmente ser perseverante, porque tem diferença em ser perseverante e tem diferença em aprender primeiro para depois ser perseverante. E nós vemos que na palavra de Deus, que para nós sermos perseverantes, primeiro a gente precisa aprender. A gente precisamos aprender acerca de ser perseverante, porque senão a gente nunca vamos conseguir ser perseverante a como Cristo quer, a como Deus quer que nós sejamos perseverantes. Isso se aprende na prática. Aprende na prática a ser perseverante, através dos desafios que vem na nossa vida, e nós dizemos assim: eu não vou desistir, eu vou ficar firme. Significa perseverante, uma pessoa que está na perseverança. E nós vemos que quando nós aprendemos na prática como ser perseverante, nós estamos o quê? Nós estamos lidando com a situação, com os obstáculos. Muitas das vezes nós temos um projeto na nossa vida, e de repente tem uns obstáculos na frente, até você concretizar os seus obstáculos, o seu projeto. Mas isso a gente precisa ser perseverante. A gente não devemos desistir logo na primeira. Não, vamos ser perseverantes. Eu não sei qual é o projeto que você tem, projeto de vida, projeto financeiro, mas eu quero dizer para você, sempre vai ter os obstáculos, e devemos aprender primeiro a ser perseverante, para depois como a gente deve lidar com os obstáculos, com a situação que nós estamos adiante. Porque as situações vêm, as situações chegam, os obstáculos vêm querendo bloquear, obstruir
aquele projeto a qual você tanto almeja, aquele plano que tanto você detalhou. Mas você primeiro precisa aprender. Nós precisamos aprender como ser perseverante. Como devemos ser perseverante. E nós vemos que nesta palavra de hoje, perseverança, que um obstáculo, uma pedra no caminho, é muito mais difícil. Ser perseverante quando tem um obstáculo na nossa frente, quando tem uma pedra na nossa direção, é muito difícil. Onde que as situações estão tudo errado, como é que a pessoa vai ser perseverante? Onde que as coisas estão indo tudo de mão ao contrário, na contramão. Mas precisamos ser perseverantes. Nós precisamos aprender a ser perseverante. Com os obstáculos, com as pedras no caminho, com os momentos desfavoráveis da nossa vida, nós temos que ser perseverantes. Primeiro eu quero dizer em Efésios capítulo 4, versículo de número 14, que diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro. Nós vemos a perseverança na doutrina, na palavra de Deus. Que tem muitos que querem ensinar doutrinas erradas. A doutrina não a doutrina da palavra de Deus, mas sim a doutrina dos homens. A doutrina dos homens tem uma diferença. Tem a diferença da doutrina dos homens com a doutrina de Deus. Uma igreja bem doutrinada na palavra, uma igreja bem ensinada na palavra de Deus, nos seus costumes, é firme, ela suporta os desafios. Uma igreja que é enriquecida na doutrina, no ensinamento, no culto de ensino da palavra de Deus, é uma igreja que ela tem os seus desafios, mas ela atravessa esses desafios. Ela tem ali os seus próprios costumes, e é firme, e ela suporta, porque é uma igreja doutrinada, é uma igreja ensinada, é uma igreja que suporta as pedras da vida, é uma igreja que muitas das vezes está o vendaval, mas está ali firme. Está uma situação caótica, mas está ali firme, porque é uma igreja que está fundamentada na palavra, no ensinamento de Deus, em seus próprios costumes, e firmes, e suporta as pedradas da vida. Só aquele que pratica a perseverança, pratica o ensinamento da palavra de Deus, a doutrina, perseverança na doutrina, que é a palavra de Deus, suporta as pedradas, suporta as situações caóticas da vida. Porque a pessoa, quando não é doutrinada, a pessoa que não é ensinada, vem as pedradas da vida, vem os obstáculos na nossa vida, a primeira decisão que a pessoa tem é de parar. A primeira decisão que a pessoa tem é de abandonar tudo. Não quero mais saber de igreja, não quero cantar mais, eu não quero mais pregar, não quero fazer mais nada. Quanto mais eu busco, mais pedrada. Quanto mais eu busco, mais as coisas estão indo na contramão. É uma pessoa que não foi doutrinada, uma pessoa que não foi ensinada. Mas quando é uma pessoa que é ensinada na palavra de Deus, pode vir qualquer vendaval, pode vir qualquer situação, pode vir qualquer tornado na vida da pessoa, tentando virar de ponta cabeça a casa, a estrutura familiar, a vida financeira, mas ele está ali firme. Eu sei que o Redentor vive para sempre. Eu sei. E nós vemos que perseverar na doutrina, essa é a importância.
de ser perseverante. Por isso que eu digo para você, diga para o seu irmão, seja perseverante. Seja perseverante. Por mais que tenha obstáculo, tem pedra no teu caminho, seja perseverante. Você precisa ser perseverante. Você precisa dessa perseverança na tua vida. Em Filipenses capítulo 2, versículo de número 2, a palavra vai nos dizer, Filipenses capítulo 2, versículo 2, que diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis as mesmas coisas, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. União é a base de tudo. A união faz a diferença. A igreja perseverante, quando há unidade entre elas, união entre elas, o povo um sustenta o outro. Você já viu uma igreja unida, William? Ela faz a diferença. Uma igreja que é unida é um ajudando o outro. A pessoa está fraca na fé, já chega: o que está acontecendo, meu irmão? O que está acontecendo? Vamos orar, vamos buscar, vamos clamar. E Deus vai mudar a tua situação. Deus vai mudar a sua situação. Isso significa uma pessoa que foi doutrinada, doutor Cássio. Isso é uma pessoa que foi ensinada a motivar outras pessoas. A pessoa que passou pela perseverança da doutrina de Deus, nada abala. Segue firme no propósito, na unidade. E diz ainda Efésios capítulo 4, do 1 ao 6, que quando há ambiente de amizade, simpatia, as pessoas se sentem bem. Uma igreja que tem pessoas, uma igreja que tem um ambiente de amizade, de alegria, um ambiente de simpatia, as pessoas chegam, se sentem bem. Uma igreja que é bem recebida, uma igreja que acolhe as pessoas. A pessoa chega, se sente bem. A pessoa chega, aleluia, ali não quer sair mais, porque ali tem pessoas alegres, ali tem pessoas simpáticas, ali tem pessoas ali, no ambiente ali a qual está, em que a pessoa, ela transmite paz, transmite alegria, transmite bênção, uns para o outro. Essa é a importância de uma igreja que é doutrinada, uma igreja que é ensinada. Essa é a importância. Persevera na comunhão. Perseverar na comunhão é muito importante. Uma igreja que tem um ambiente de amizade, porque muitas igrejas um conversa com o outro. Eu não gosto com a cara daquela mulher. Meu santo não se bateu com aquele cara, não. Ainda bem que o santo não é dele, porque o dele é de Cristo. Tens divisão dentro das igrejas, mas aqui eu estou falando de uma igreja a qual o ambiente é um ambiente de amizade, simpatia, as pessoas se sentem bem. Eu estou falando de uma igreja que, quando o texto do capítulo 2, versículo 42 de Atos, que fala, aleluia, do partir do pão, viu lá, no partir do pão, no final, fala sobre comunhão. Fala sobre comunhão. No final de Atos capítulo 2, vamos voltar lá? Atos capítulo 2, versículo 42. Olha lá no finalzinho que está escrito: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Comunhão. Uma igreja que tem comunhão é uma igreja unida. O ambiente é de paz, o ambiente é de alegria,
O ambiente é de simpatia. Esse do partir do pão não só se refere somente no dia da Santa Ceia, em que você vai lá e pega o seu bocado, o seu pão, e pega ali o seu cálice, e tem igreja que troca ainda, né? Troca o pão, troca o cálice, pega o seu cálice, troca o tal fulano, né? Comunhão. Ali é comunhão, uma igreja que tem comunhão. E aqui eu estou dizendo uma igreja a qual Atos está falando, de uma igreja que tem simpatia, uma igreja que tem alegria, uma igreja que tem, aleluia, ali pessoas ali dispostas a ajudar um ao outro. Abandona. E nós vemos que em Romanos capítulo 12, versículo de número 12, a palavra de Deus diz assim: regozijai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação, na oração e na perseverança. Nós vemos que em Romanos capítulo 12 assim: regozijai-vos, quer dizer alegre. Diz ainda, na esperança. Qual é a esperança que você tem? Se nós temos esperança de alguma coisa, nós temos que ser perseverante. Se você tem esperança de alguma coisa, não sei qual a esperança que você tem. Qual a esperança qual você tem? Não deixe essa esperança sua ir de água abaixo. Não deixe essa esperança sua se acabar. Não deixa. Persevera, aleluia, nessa esperança. Mas como eu vou perseverar, pastor? Persevera na oração, no clamor. Oração e no clamor. Diz aqui em Romanos capítulo 12: regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração perseverantes. A importância de nós sermos perseverantes na oração. Não é somente a gente ser perseverante e tentar a gente conquistar aquilo que nós almejamos, porque tem obstáculo na nossa caminhada. Se a gente não orar, se a gente não fazer um clamor, a gente não vai ser perseverante, porque tem tribulações que vêm na nossa vida em que nós precisamos ter paciência. Tem tribulações na nossa vida, situações ruins, situações desfavoráveis na nossa vida, que a gente precisa de ter paciência. Ei, tenha paciência. Logo passa. Logo passa. Essa tribulação não é permanente, não é para a vida inteira. Essa tribulação qual você outra vez está passando, vai chegar o tempo que você vai simplesmente se alegrar, porque a tribulação ela vem e passa, aí vem um tempo de alegria, aí vem um tempo, aleluia, em que você só vai agradecer. E para encerrar o último tópico, eu quero dizer que a experiência da igreja nas orações, ela proporciona milagres. Glórias a Deus. Uma igreja que ora, uma igreja que clama, é uma igreja que acontece milagres. Glória a Deus. As portas são abertas, vida financeira é mudada. Se chega um enfermo, a pessoa é curada. Se chega uma pessoa que estava lá no mundo da ilusão, o inimigo estava fazendo ele escravo, e ele entra dentro da igreja, uma igreja que ora, uma igreja que tem simpatia, uma igreja alegre, onde que os membros da igreja acolhem aquela pessoa. A pessoa, ela sente o toque de Deus e diz assim: aqui é o meu lugar, aqui é a minha casa, eu vou ficar por aqui mesmo. Por isso que eu digo que a experiência de uma igreja que ora proporciona milagres, bênção,
que sustenta a fé e a alegria dos demais irmãos. Já vê quando uma pessoa conta um testemunho? Olha, eu fiz a campanha tal e Deus fez isso na minha vida. A pessoa, o sorriso daquela pessoa que está sentada vai quase fica estampado no rosto, porque a pessoa fica motivada também. Não, se ele conseguiu, eu vou conseguir. Se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Porque é uma igreja que tem experiência nas orações, que proporciona milagre, que proporciona bênção, que sustenta a fé daqueles que estão ouvindo. Essa é a igreja que nós estamos precisando nos dias atuais. Essa é a igreja a qual nós estamos precisando, aleluia. Para perseverar, aleluia, é preciso orar. Perseverar é preciso orar. Não adianta a gente perseverar se a gente não orar. Perseverança e oração, elas andam juntas. Glória a Deus. Perseverar e orar são duas irmãs que andam juntas. Não adianta você perseverar e não orar. E não adianta nada você orar e não perseverar. Tem que fazer os dois. Tem que perseverar e tem que orar. Aí acontece mudança na vida. Aí acontece a mudança dentro do lar. Aí acontece a mudança no meio da família. Porque você está orando e você está perseverando. Perseverando é você ficar firmado. Não, eu acredito que Deus vai fazer um milagre. Eu acredito que Deus vai mudar a minha história. Eu acredito que Deus vai fazer algo tremendo na minha vida. Isso é perseverar. Quando a igreja ora, consegue superar as barreiras pelo poder da fé. Já percebeu uma igreja que ora? Uma igreja que ora é uma igreja que enfrenta barreiras pelo poder da fé. Pode vir o que for, a igreja está lá, firmada. É uma igreja que tem oração, tem perseverança. Último tópico para encerrar: perseverança na igreja. Perseverança na igreja, porque quando a gente vem para a igreja, nossa vida não é um mar de rosa. Quando a gente vem para a igreja, vai ter certeza, vai ter luta, vai ter prova, porque o próprio Jesus disse: no mundo vocês tereis aflições. Eu venci e vocês também vencerão. Nós venceremos as aflições deste mundo, mas temos que perseverar, temos que orar. Muitos cristãos, eles não conseguem perseverar em suas igrejas diante dos trânsitos religiosos. É tanto trânsito de religião, é tanto trânsito de religião, que preferem trocar de igreja e mudar a sua vida. Sabe uma coisa? Eu vou ficar em casa mesmo, lá eu assisto pelo YouTube. Vou ficar em casa mesmo, lá eu assisto pela televisão. Quero dizer para você nessa noite: precisamos aprender a ser perseverante na luta, nas alegrias, e servir a Deus de um modo agradável. Não olhar para o que está acontecendo à sua direita e à sua esquerda. Verdade, sim. Mas sim somente olhar para frente. Glória a Deus. Porque se a gente olhar para o que está acontecendo ao nosso redor, se a gente olhar para o que está acontecendo em nossa volta, vai tirar a nossa atenção. Então eu quero dizer para você: a sua perseverança, ela tem um foco. A sua perseverança e a oração, ela tem um foco. O foco que é você chegar lá nos seus objetivos, é chegar lá na sua salvação em Cristo Jesus. Nos colocamos em pé, em nome de Jesus Cristo.